Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Oliveira Estiliano, sou professor da Faculdade de Tecnologia de Jacareí, FATEC, dou aula nos cursos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e no curso de Geoprocessamento. E lá na FATEC eu sou responsável pelo Laboratório de Ecologia, onde nós desenvolvemos uma série de projetos, muitos estão interrompidos agora por causa da pandemia, né? Outros ainda estão em andamento porque algumas fases podem ser remotas, né? Censuramento remoto. A gente trabalha tanto com ecologia de ecossistemas aquáticos quanto ecologia de ecossistemas terrestres, né? Parte de ecologia florestal principalmente, parte de fitossociologia, como que as espécies se relacionam entre si, pela ocupação de espaço, pela disputa por nutrientes, disputa pela luz, né? Como que uma floresta ela redisponibiliza nutrientes anualmente através da ciclagem de nutrientes, né? Ela derruba folhas, galhos, material formador de serrapilheira, que se decompõe e libera nutrientes novamente que irão nutrir essa floresta, né? E assim por diante a gente faz estudos nessa área. E também com observação de fauna, né? Através de armadilhas fotográficas e assim por diante. Na parte de ecossistemas aquáticos, trabalha tanto com reservatórios quanto com o Rio Paraíba do Sul e seus principais afluentes, né? Dentro dessa linha, nosso principal trabalho, nosso principal projeto é o de composição e estrutura das assembleias de peixes no Rio Paraíba do Sul. Esse é o título, né? Mas é um projeto que é quase um programa. É praticamente um programa, porque ele engloba uma série de outros subprojetos. Então, eu vou apresentar um pouquinho o que a gente faz, como que a gente trabalha dentro dessa área. Lá no laboratório a gente trabalha desde 2013, mas eu já trabalho nessa linha e com o Rio Paraíba do Sul desde 2002. Vou completar 20 anos no ano que vem. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho da ictiofauna, que dentro da ecologia de ecossistemas aquáticos a gente estuda uma série de elementos, e um deles é a ictiofauna, né? É um dos principais componentes da vida aquática no Rio Paraíba do Sul. E a gente utiliza ela como bioindicador de qualidade, né? De qualidade ambiental. A gente vai ver um pouquinho disso. Esse peixe que eu escolhi aqui para a foto, eu fiz questão de colocar ele porque é um dos peixes que tem o maior sucesso aqui de adaptação aos diferentes tipos de ecossistemas, e a gente tem ele praticamente em todas as bacias, né, do Brasil, e ele se chama Geófagos brasiliensis. Então é o acará comum, e é um peixe extremamente abundante e amplamente distribuído dentro da bacia do Paraíba do Sul também, né? Então vamos começar. O Rio Paraíba do Sul é um rio longo, extenso, e além disso, ao longo do seu trajeto, né, ele percorre mais de 1.000 quilômetros, desde da Serra da Bocaina até ele atingir o mar lá em Atafona, em Barra do Atafona, né? Então, ao longo desse trajeto, ele drena uma região extremamente desenvolvida e que passou por diferentes ciclos econômicos. Além disso, ele drena uma bacia extremamente complexa
pela sua própria geomorfologia, a sua própria variabilidade, né, de planaltos e serras e planícies e encostas, escarpas dos planaltos, né? E aí a gente tem uma série de planaltos aqui na nossa região, na porção paulista e sul-mineira, né? Planalto da Bocaina, Planalto Paraitinga e Paraibuna, Planalto do Campos do Jordão, Planalto de Itatiaia, e aí depois o rio segue, mas ainda vai sendo mais margeado, não, confinado entre a Serra dos Órgãos e, e a Serra da Mantiqueira. Ele começa, então, lá no alto, no Campo da Bocaina, né? Isso aqui são uma imagem de campo de altitude, onde a gente vê o rio, um pequeno filete ainda, né? A região entre Areias, os municípios de Areias e Silveiras. E aí lá em cima, ele vai fluindo devagarzinho e vai recebendo água de pequenas bacias, pequenos brejos de altitude, e assim ele vai ganhando corpo. Conforme ele vai descendo as escarpas de um planalto para o outro, primeiro ele desce do Planalto da Bocaina para o Planalto Paraitinga e Paraibuna. Então ele vai aumentando de volume e vai aumentando também a sua variabilidade de formas de canal, né? Então lá em cima, onde ele era só aquele pequeno canal raso com pouca água, aqui ele já vai passar a apresentar diferentes composições dessa geomorfologia fluvial que a gente diz, né? Então a gente vai ter trechos igual esse em cascata, vai ter trechos em cachoeirados, vai ter uma série de formações diferentes do canal, e isso favorece também a diversidade, porque se você tem uma diversidade de hábitats, né? Você tem diferentes ambientes com água mais rápida, água mais devagar, formando alguns lugares poços, outro lugar turbilhonamento. Você vai tendo um monte de locais para os peixes se esconderem. Então você começa a ter uma possibilidade de ter uma maior diversidade de peixes, né? Nesse caso, conforme você vai aumentando a complexidade desse canal. Até que ele, atravessando essas escarpas, né? Descendo dos planaltos, ele atinge as planícies. Nessas planícies, ele vai começar com um menor porte aqui na região de Jacareí, São José dos Campos, até Cachoeira Paulista, Cruzeiro. E depois ele entra num trecho novamente que era de corredeiras, né, de grande declividade, que foram construídas barragens, PCHs, que é Luz Lavrinhas, a represa do Funil, mais antiga um pouco. E depois, novamente, ele entra em planícies na região de Resende e assim por diante. Mas lá embaixo, depois de Três Rios, esse aqui é uma foto da região de Três Rios. Três Rios, o rio já fica bem largo. Ele, além de já ter recebido outros rios, né? Apesar de ter perdido água para transposição para o Rio de Janeiro, ele recebe águas, por um lado, do Rio Paraibuna Mineiro, que é um rio com grande volume de água também, e que drena a região de Juiz de Fora, e o Rio Piabanha, que vem de Petrópolis, drenando parte da Serra dos Órgãos. Então, o rio aqui ele é bem largo, ele tem uma grande diversidade de hábitats e, consequentemente, uma variabilidade enorme de peixes, né? E conforme o rio vai passando daqui, vai chegar em Além Paraíba, vai ter no caminho uma barragem, uma outra usina, uma barragem de Anta, no município de Anta, próximo a Sapucaia. Depois vai ter outra barragem ainda em Além Paraíba, barragem da Ilha dos Pombos.
E aí ele vai começar a fluir mais livre, com volumes cada vez maiores e larguras maiores também. São Fidélis, ele vai ter uma largura de uns 500 metros. Em Campos, ele já passa a ter 1 quilômetro de largura e assim por diante. Então, em pequenas cachoeiras e riachos de serra, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma grande variabilidade de peixes, mas peixes de pequeno porte, mesmo aquelas espécies que atingem um tamanho um pouco maior, elas vão ficar um pouco menores, porque a condição do ambiente, né? Trechos muito rasos, águas muito cristalinas, que dificulta ele se camuflar. Então, tem toda essa adaptação. Estou dizendo isso, por exemplo, esse aqui é o Randia Kellen, que é o bagre comum, o jundiá. Ele fica maior que isso. Isso aqui está bem ampliado, né? Mas esse aqui são peixes bem pequenos. Então, aqui a gente tem diferentes espécies desses bagrinhos que eles chamam de Maria Mole, são os tricomípteros, peixes bem sensíveis, né? Que às vezes a gente encontra ele mais próximo do Canal Paraíba, em épocas de períodos das chuvas, né? Que rodam muito com as corredeiras dos rios que drenam a Mantiqueira e a Bocaina. Mas lá no alto a gente encontra muito deles, porque as águas são mais oxigenadas também e tem muitas rochas, né? Permite que eles vivam mais fácil deles serem encontrados lá em cima do que aqui embaixo, onde eles vão sendo mais sensíveis às variações nas condições da água, né? Qualidade, quantidade de oxigênio, assim por diante. Aí a gente tem uma diversidade também de cascudinhos. Aqui a gente tem umas 4 espécies, né? Não vou ficar falando nome científico aqui, que não é o caso nesse momento, mas eles também são especializados, ficam se alimentando nas rochas, no sedimento. E então não é porque o riacho é raso que ele águas muito cristalinas que ele não pode ter uma grande diversidade. Aqui é só uma amostra, né? Um trecho. Isso aqui, no caso, foi naquela cachoeira que a gente estava vendo, a cachoeira do Paraitinga, lá no município de Silveiras. Aqui a gente tem aqui a gente tem Taunaia bifaciata, que é um bagrezinho também endêmico. Ele praticamente só encontrado nessa região da Serra da Bocaina. Temos alguns peixinhos como se fosse um caracídeo, peixe-lápis, esses peixinhos que nadam em aquário com a cabecinha para baixo, pequenos lambaris, e assim por diante. Então, a gente acaba encontrando uma fauna diferenciada lá na serra, e conforme a gente vai descendo rumo ao mar, a gente vai tendo um aumento, né, na quantidade de espécies e uma certa substituição de espécies mais sensíveis, espécies mais adaptadas a pequenos riachos ou riachos de corredeira, que vão sendo substituídas por outras espécies. Então, aqui, um exemplo do Tricomípteros, né, bem sensível, bem mole a estrutura. Então, um peixe muito sensível e a gente não encontra ele, por exemplo, no canal principal do Paraíba. Só na proximidade do exutório de algum rio que drene diretamente para o Paraíba, e aí no período da chuva a gente acaba encontrando, sim. Já em áreas de grandes corredeiras, né, como eu já havia falado, a gente tem uma complexidade maior de hábitats, tem maiores profundidades. Além das águas serem mais caudalosas e profundas,
também vai ter essa rochosidade, vão ter áreas de remanso, um poço profundo, de forma que a gente consiga, que o ecossistema consiga servir de abrigo e fornecer alimento para peixes maiores, como, por exemplo, o surubim do Paraíba. Esse trecho específico, hoje ele já não é mais assim, porque ele faz parte da área de influência direta da PCH de Lavrinhas. Isso aqui era durante a fase do estudo de impacto ambiental e a gente coletou esse surubim. Todo esse meu tempo de trabalho com Paraíba, esse foi o único exemplar que nós coletamos. Isso aqui foi em 2008, eu ainda nem estava na FATEC, isso aqui ainda estava no Laboratório de Ecologia de Peixe, lá da Universidade Rural, onde eu comecei com esse trabalho. Então, esse projeto, ele visa, né, a gente estudar um pouco dessa biodiversidade, como que cada local a gente encontra um tipo de assembleia, quais são esses peixes que coexistem, né? A gente chega em um determinado local, dependendo da conformação, dependendo da posição na bacia e da forma do canal, a profundidade, a gente encontra um conjunto de espécies coabitando. Se a gente for para um outro trecho parecido com esse, a gente vai encontrar uma assembleia parecida. Da mesma forma, em riachos, em trechos parecidos, né, com o mesmo tipo de morfologia, mesmo tipo de temperatura e velocidade da água, e química da água, a gente encontra também aqueles grupos como a gente encontrou na cachoeira lá em cima. E aí, através da captura dos peixes, né, a gente tem as licenças, a gente utiliza diferentes artes de pesca, de forma que a gente consiga ter quando durante as amostragens, a gente consiga ter um maior sucesso na amostragem do que tem de vida ali. Então, a gente utiliza tanto peneira, a gente vai pegar aqueles peixes que estão na margem e que ficam intocados, a gente consegue surpreendê-los, né, e capturá-los. Tarrafa, uma arte de pesca bem eficiente para determinadas situações. Tem peixes que enxergam a rede de espera, eles pulam, eles fogem e a gente não consegue amostrar, mas com a tarrafa a gente acaba conseguindo, porque eles são surpreendidos e aí podem ser capturados, né? Aqui os acarás, mesmo a tarrafada veio bastante acará. Pesca elétrica é uma outra técnica, né, que a gente utiliza equipamento e a gente desintoca o peixe é sensibilizado e a gente consegue, em riachos onde as outras artes de pesca são pouco eficientes, a gente consegue fazer a amostragem. Rede de espera, né, um dos métodos mais clássicos e antigos de amostragem de peixe, de captura de peixe, né? Esse aqui é no reservatório do Funil, Itatiaia, e esse aqui é um mandi. Aí esses peixes, depois de capturados, né, são sacrificados, assim que eles são capturados, eles já são colocados numa solução que vai ser sedativa e vai induzir a eutanásia, então eles vão sofrer o mínimo possível, né? E aí a gente leva para o laboratório. Lá no laboratório, a gente, dependendo do projeto, a gente vai fazer algumas análises, né? Quando a gente vai estudar a biologia reprodutiva, né, a gente vai ter um foco. Quando a gente vai estudar a dieta natural, a gente vai ter outro foco. Então,
alguns estudos trabalham junto à reprodução e alimentação, outros só alimentação, outros só reprodução, mas isso na natureza. Como que eles se alimentam e como que eles se reproduzem na natureza. Então, quando a gente vai trabalhar com reprodução, a gente vai escolher, por exemplo, para fazer um tipo de análise que é a análise da fecundidade. A gente vai escolher fêmeas maduras, aqui é um exemplar de traíra, né? A gente vai fazer um processamento aqui para que a gente possa contar esses ovócitos, né? A gente vai fazer uma fixação. Depois a gente pode fazer a contagem total ou por amostragem. Então a gente tem um produto que vai fazer a fixação, depois a gente vai separar o que tiver de resto de pele e vamos deixar só os ovócitos, de forma que depois a gente possa contá-los. Assim a gente tem uma ideia do potencial reprodutivo daquelas fêmeas, saber se num determinado local elas podem estar com um padrão diferente, elas podem estar levando vantagem com a instalação de uma determinada obra que tornou o rio mais lêntico e favoreceu a sua alimentação, e as fêmeas começaram a ter uma maior fecundidade e um potencial maior para a reprodução. Outros casos podem ter acontecido ao contrário, elas sofreram alguma pressão, deteriorização da qualidade do ecossistema que ela vive, e elas podem estar tendo uma falta de alimento, e isso refletindo na sua fecundidade. São exemplos de como que essa fecundidade pode indicar para a gente alterações ambientais. Vou citar um outro exemplo. Num reservatório construído recentemente, antes só existia acará. Quando foi feito o reservatório, começou a ter um boom de tilápia. E elas competem entre si pelo hábitat, pelo tipo de alimento. E aí, no final, a gente estudando depois de um tempo, a gente foi ver que os acarás, que a gente tem o tamanho da primeira maturidade sexual, o tamanho médio que a gente encontra, a gente vai medindo as fêmeas, e aí vê a partir de tal tamanho, 50%, por exemplo, das fêmeas já estão reproduzindo, estão em idade reprodutiva. Então, esse é o tamanho. Então, a gente foi ver, estava acontecendo que os acarás estavam começando a reproduzir cada vez mais cedo. Então, bem pequenininhos, as fêmeas já estavam reproduzindo. Uma resposta a essa pressão que a outra espécie introduzida estava fazendo sobre aquela população. Então, são vários tipos de indicadores que estudos como esse podem, indiretamente, a gente consegue fazer estudando, né, uma população, não um indivíduo apenas, né, a gente consiga entender se eles estão, como que um determinado impacto pode ter sido positivo ou negativo para aquela população, se aquela população está sob pressão, e assim por diante. Quando a gente analisa a dieta natural, então a gente está focado em como que esses peixes se alimentam na natureza. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do estômago da Plagiostis squamosíssimos, que é a pescada do Piauí, a corvina branca. Ela é um peixe introduzido, né, na bacia também, do Paraíba. E esse aqui é da região da PCH de Queluz. Em um período do ano elas sobem da represa do Funil e a gente acabava pegando bastante elas ali. E aí a gente fez um estudo ao longo de 3 anos e fomos vendo a dieta desse peixe. Então, pegávamos uma quantidade de indivíduos que eram capturados e ia vendo os estômagos. Tinha estômago que já estava vazio, tinha estômago que ainda tinha restos,
que a gente conseguia identificar mais ou menos, e outros ainda tinham o peixe quase todo sem estar digerido a ponto de a gente identificar a espécie, né? Então, a gente estudando ao longo de um período, mais de um ano, a gente consegue fazer um espectro alimentar e entender se aquele peixe tem uma preferência por um determinado item. Olha, ele só come peixe. Ah, não, ele come peixe e camarão. Não, ele come só peixe, mas dentro dos peixes ele tem uma preferência alimentar por um peixe específico. Esse peixe compõe 80% da dieta, por exemplo, né? Num determinado período do ano, numa determinada data ou uma semana, ele come bastante de uma determinada fruta ou um determinado inseto. Aí é uma coisa eventual, um alimento que só aparece sazonalmente ou muito efêmero, só num determinado dia ou semana, como, por exemplo, as tanajuras, né? Se a gente estivesse estudando avifauna, por exemplo, ia ter um período curto que a gente ia encontrar resquícios de tanajura lá no estômago, no conteúdo estomacal, ou nas fezes daquela ave, né? Então, a gente faz uma série de estudos e todos eles voltados, todos de ecologia, né? Mas que indiretamente, se eu estiver estudando só as assembleias, por exemplo, né? Eu estou estudando, chego num local e vejo quanto que tem de diversidade de peixes, quanto que tem de abundância, quem são as espécies dominantes, quem são as espécies que têm maior número, quem são as que têm maior peso, né? A biomassa, a biodiversidade, isso aí vai indicando para a gente, se eu chegar num determinado local que eu esperaria encontrar um tipo de assembleia, uma determinada estrutura, e eu chego, aquilo está desestruturado, com predomínio de espécies exóticas, espécies invasoras, e aí eu já vejo, já tem algo desequilibrando esse ecossistema, né? Que é um indicador. Mesma coisa utilizando reprodução, mesma coisa utilizando dieta natural, utilizando análise de biomarcadores, que isso daí já entra a parte de enzimas e estudos mais complexos, assim como contaminação, né? Contaminação por metais pesados, entre outros estudos. Bem, isso era um pouquinho do que eu queria falar para vocês. O tempo é limitado também, né? Gostaria de agradecer pelo convite para a participação e meus contatos a gente passa num outro momento. Quem tiver interesse, quando a gente voltar para o modo presencial, podem nos visitar lá na FATEC, conhecer o laboratório, um pouco mais desses trabalhos que a gente desenvolve. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.